Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do déficit primário do governo federal, que está em crescimento e assustando o mercado produtivo. Você vai acompanhar uma conversa que tive com um especialista em pecuária de corte. E a conversa foi sobre o bezerro. Você vai saber de um tema que preocupa também o setor produtivo da carne bovina brasileira. São as exigências do Serviço de Inspeção da União Europeia. Você vai ver que os juros do Brasil continuam em ritmo efervescente e isso atrasa o desenvolvimento e piora em muito a situação da população. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do déficit primário do governo federal. As empresas estatais, elas registraram um déficit primário de 7,4 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central, que foram divulgados no acumulado do ano até setembro. Esse foi o pior resultado para o período desde o início da série histórica da autoridade monetária em 2002. O resultado, ele considera as contas das estatais federais, estaduais e municipais, exceto dos grupos Petrobras e Eletrobras. Os bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, também não entram no cálculo. No mesmo intervalo, as empresas controladas por estados tiveram um resultado deficitário de 3,2 bi, enquanto o déficit das estatais federais foi de 4,1 bi. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público disse em nota, no mês passado, que parte expressiva do déficit das estatais federais corresponde a investimentos. A pasta destacou que o resultado primário leva em consideração apenas receita e despesa primária do mesmo ano corrente e não contabiliza os recursos em caixa das campanhas disponíveis de anos anteriores, nem eventuais receitas de financiamentos. A União controla diretamente 44 estatais federais e, de forma indireta, outras 79 empresas que são subsidiárias das empresas de controle direto. O Banco Central também indica que a dívida bruta do Brasil ficou em 78,3% do produto interno bruto em setembro, redução de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Esse resultado interrompeu uma trajetória de alta iniciada em junho de 2023. A dívida bruta brasileira, que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, é um dos principais indicadores econômicos que são observados por investidores estrangeiros na hora de avaliar a saúde das contas públicas. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em pecuária de corte. E essa conversa foi muito importante sobre o bezerro. Confira. Você vai acompanhar agora uma conversa que eu vou ter com Luiz Antônio Monteiro. Luiz Antônio Monteiro, ele é zootecnista e ele é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal. E nós estamos começando agora a época das chuvas. E é uma época aguardada aí por muitos produtores, tanto o pessoal da agricultura quanto o pessoal da pecuária. E realmente está vindo muita chuva, parece que promete, e esse é um momento muito importante mesmo, principalmente para quem mexe com pecuária de corte e para quem tem bezerro.
E é um momento muito importante para você ganhar dinheiro com esses bezerros, desde que você siga assim um protocolo técnico para ter um resultado positivo no próximo ano, quando você desmamar esses bezerros. É mais ou menos isso, Monteiro? Exatamente isso, Tony. O que acontece é que as nossas vacas normalmente são neloradas, elas estão parindo agora. A partir de agosto, elas começaram a parir. E a vaca Nelore, depois do terceiro, quarto mês de parição, ela cai bastante a produção de leite. Então, esse leite produzido pela mãe desse bezerro não é capaz de alimentar esse animal para que ele consiga apresentar o potencial de crescimento que ele possui. Então, ele cresce menos do que o desejado. Se nós suplementarmos a dieta desse bezerro ao pé da mãe, ou seja, um coxinho no pasto da mãe, separado, onde a mãe não pode consumir o produto que está ali dentro, ele consumindo isso, ele pode ser desmamado com até uma arroba mais pesado, aos 7 meses de idade. O que significa hoje? Significa hoje que nós vamos vender bezerros no próximo ano, pelo menos a R$ 15 o quilo vivo. R$ 15 o quilo vivo é o equivalente a R$ 450 a arroba. E para que esse bezerro pese uma arroba a mais, você vai gastar alguma coisa em torno de 150, 180 reais. Então, é uma relação de benefício e resultado de custo-benefício muito interessante. Além disso, eu tenho recomendado que o pecuarista, nesse momento em que está iniciando a estação de monta nossa começa em novembro, vai a dezembro, janeiro, às vezes até fevereiro, que ele suplemente muito bem a sua matriz para que ela tenha um índice de reprodução muito bom no próximo ano, porque esse é o momento do pecuarista, principalmente o criador, de ganhar dinheiro, porque a diminuição de vaca no Brasil foi assombrosa. Então, nós temos um déficit de bezerro, de garrote, nos próximos anos, com certeza absoluta. E temos que aproveitar esse momento. O que a gente pode observar nesse momento agora é que, vamos dizer assim, está começando, eu não diria um apagão do boi gordo, mas a luz está diminuindo, está mais fraca. Isso significa que a partir do próximo ano nós vamos ter problema com animais para engorda. E o que nós não podemos fazer é o que fizemos agora, abater essa quantidade de fêmeas. É óbvio que muita gente abateu por questão financeira e tal, mas a pecuária está mudando. A condução, o manejo da pecuária, o modus operandi da pecuária está mudando. Principalmente em relação à comida, à gestão, a coisa está deixando de ser meio largada para ser uma coisa profissional. E todo mundo sabe que a pecuária ela é lucrativa, desde que você siga alguns conselhos técnicos que tem aí no mercado. E olha que tem muita gente boa. Esse caso que nós estamos conversando agora, de você tratar bem do bezerro. Fica caro. Será que fica caro? Você já colocou na ponta do lápis? Você já conversou com alguém? Esse negócio de ficar caro é muito relativo. Caro é tudo aquilo que você faz e não dá retorno, né, Monteiro? O pecuarista, quem tem bezerro nascido agora, ele tem que vir conversar com o técnico e verificar, olha, você vai gastar quanto para tratar desse bezerro do quarto mês até o 7º, época da desmama? Vamos fazer cálculo, vamos gastar tanto. E o que ele pode ganhar? Pode ganhar tanto. Então, o normal é ganhar uma arroba a mais e custar por volta de 150, 180 reais. Essa conta tem que ser feita. E a relação entre o que custa e o que volta para o bolso é muito interessante. E não esquecer de tratar muito bem da mineralização, principalmente mineralização e qualidade de pasto para as vacas que estão pegando cria agora. Nós temos que aumentar o máximo possível de vaca prenha para ter mais bezerro desmamado no outro ano. E um outro ponto muito interessante que a gente observa no decorrer de todo esse tempo
é que a agricultura hoje é a peça-chave para o sucesso da pecuária. Sem agricultura não tem pecuária que vai para frente. O pessoal que está utilizando aí milho com capim, por exemplo, colhe o milho, fica o capim, ou soja com capim, está tendo um retorno muito bom, muito interessante, porque chega em determinados momentos, vamos dizer assim, entre aspas, que o pasto que vai ficar para o gado, um pasto de altíssima qualidade, sai basicamente a quase custo zero. Muita gente plantando sorgo com capim, e estava na hora agora de você fazer esse projeto e começar a intensificar a sua propriedade. E você vai ver que a partir desse momento você vai tomar um gosto pela coisa, porque os resultados positivos aparecem, né, Monteiro? É exatamente o que você está falando. Você está falando de um pasto que depois de agricultura. E nós temos muito pecuarista que não faz agricultura. Então, é aquilo que é uma tecla onde eu tenho batido sempre, fazer correção de solo no pasto, e só isso vai causar um aumento considerável de capacidade de suporte no ano seguinte. Então, aproveitar esse momento de preço melhor de bezerro e começar a fazer investimento em qualidade de pastagem. E a gente também, Monteiro, eu acho que tem que observar um detalhe muito interessante, é que o Brasil já começa a passar por uma série de pressões, principalmente do exterior, em relação a meio ambiente. A pressão está vindo. Nós estamos tendo problema aí, condição climática. Nós estamos tendo problema aqui no Brasil, problema interno econômico e político, que está um caso sério. Vem agora o Trump aí e a coisa ninguém sabe como é que vai fazer. Então, nós, produtores rurais, nós temos que nos tornar profissionais. O caminho é longo, a demanda existe e nós, brasileiros, nós temos todas as condições de oferecer tanto grãos quanto carnes, um produto de qualidade para basicamente o mundo todo. As oportunidades estão aí. O que o Monteiro falou é líquido e certo. Procure um técnico especializado, tire as suas conclusões, faça o seu projeto, seu planejamento e toca para frente, né, Monteiro? E uma coisa importante que você falou, procure um técnico. Procurar um técnico não custa nada. Se ele vier falar comigo, não vai me pagar nada, ele só vai me pagar se comprar alguma coisa. Ele. Claro. Então, isso não tem custo. Saber dessa informação com detalhe não tem custo. É só vir. Tem que querer. Agora, a pecuária, dentro desses moldes que nós acabamos de conversar agora, é uma pecuária que dá resultados excelentes, né, Monteiro? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que quem é pecuarista de verdade está crescendo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quem é pecuarista de verdade, realmente está crescendo e vai continuar crescendo. Quem não é, vai perder muito terreno e talvez até perder a propriedade. Se você quiser mais informações, entre em contato com o Monteiro lá na Nutroeste Nutrição Animal, ou então entre no site www.nutroeste.com.br. Um grande abraço e até o próximo programa. Depois do intervalo, você vai saber de um tema que preocupa o setor produtivo da carne bovina brasileira. São as exigências do Serviço de Inspeção Federal lá da União Europeia. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de um tema que preocupa, e preocupa muito, o setor produtivo da carne bovina brasileira. São as exigências do Serviço de Inspeção lá da União Europeia. O Brasil decidiu suspender a exportação de carne bovina à União Europeia depois de uma auditoria do bloco que revelou deficiências no controle de qualidade e na rastreabilidade de determinados hormônios. Pelo menos foi o que informaram fontes europeias agora durante esta semana. Segundo a auditoria europeia, que foi realizada na Primavera Boreal, os procedimentos vigentes para garantir que o gado, cuja carne se destina ao mercado da União Europeia,
nunca foi tratado com estradiol 17 beta, com fins zootécnicos ou terapêuticos. São ineficazes. Em particular, a autoridade competente não pode garantir a confiabilidade das declarações juramentadas dos operadores sobre este tema, acrescenta o relatório final, que foi revelado pelo jornal francês Le Parisien. O objetivo da auditoria era avaliar os controles de resíduos de substâncias farmacológicas ativas, pesticidas e poluentes em animais e produtos de origem animal aqui no Brasil. A sua publicação acontece no momento em que a conclusão, possivelmente iminente, de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e os 5 países do Mercosul, entre eles o Brasil, suscita forte oposição, especialmente por parte dos pecuaristas que temem a concorrência de certos produtos procedentes da América Latina, em particular a carne bovina. Segundo uma fonte da Comissão Europeia, representantes da Direção de Saúde da União Europeia viajaram ao Brasil e constataram certas deficiências no sistema de controle das autoridades brasileiras, sobretudo no que se refere às novilhas. Os padrões brasileiros estão expondo os consumidores europeus a um risco sanitário e um escândalo triplo: risco para a saúde, fraude alimentar e riscos relacionados com o acordo União Europeia-Mercosul. A União Europeia proíbe o uso de hormônios, incluindo o estradiol, para estimular o crescimento dos animais, tanto em seus Estados-membros, quanto nas importações de outros países. E agora vamos ver os juros no Brasil, que continuam em ritmo efervescente. E isso atrasa o desenvolvimento e piora muito a situação da população. O Banco Central indicou que o ciclo de alta de juros no país pode ser mais longo do que se imaginava, caso as expectativas de inflação continuem piorando semana a semana. O recado foi dado na ata do Copom, que foi divulgado no último dia 12 de novembro, que apontou diversos riscos, não só internos, como o mercado de trabalho aquecido, política fiscal sob risco, mas também externos, com a eleição do novo presidente americano, Donald Trump. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, subiu os juros em 0,5% para 11,25% no segundo aumento consecutivo e indicou novos aumentos à frente. Em relação ao Brasil, uma das novidades foi a inclusão da frase apontando que uma deterioração adicional das expectativas pode levar a um prolongamento do ciclo de aperto da política monetária. Ou seja, o Banco Central poderia manter os juros mais altos por mais tempo. Sobre o cenário de inflação, o Banco Central aponta problemas para todos os lados. A inflação de serviços está pressionada pelo mercado de trabalho mais aquecido do que se previa. Já a inflação de bens de consumo é impactada pelo dólar mais caro, que aumenta o preço dos produtos importados. Mais uma vez, o Banco Central falou em interrupção do processo desinflacionário. A política fiscal foi apontada como um desafio em diversos momentos da ata, como com a necessidade de o atual governo Lula, conseguir estabilizar a dívida pública por meio de medidas estruturais. Durante a reunião, foi enfatizado o desafio de estabilizar a dívida pública, simplesmente em virtude de aspectos mais estruturais do orçamento público. Mencionou-se que a redução de crescimento dos gastos, principalmente de forma mais estrutural, pode, inclusive, ser um indutor de crescimento econômico no médio prazo, por meio de seus impactos nas condições financeiras, no prêmio de risco e na melhor alocação de recursos.
Pelo menos foi o que apontou o Banco Central. E agora você vai acompanhar um trabalho de pesquisa que foi realizado aqui no Brasil, que poderá mudar a situação do combate dos vírus Zika, chikungunya e o maiaro. Trabalho sensacional. Uma pesquisa foi realizada agora por cientistas do Instituto Butantan, lá em São Paulo. E foi constatado que o extrato aquoso de própolis é capaz de combater replicação dos vírus Zika, chikungunya e o maiaro. Os 3 patógenos são transmitidos pela picada de mosquito que circulam no Brasil e causam doenças infecciosas, as arboviroses, para as quais ainda não existem vacinas nem tratamento específico disponível, o que motiva a busca por compostos com potencial antiviral. O extrato foi testado in vitro, quer dizer, em laboratório, e reduziu significativamente a carga viral dos 3 vírus. Esta não é a primeira vez que o grupo investiga o potencial antiviral e antibacteriano da própolis. Estudos anteriores da equipe, feito com extrato hidroalcoólico da substância, já havia indicado intensiva atividade contra o vírus herpes, influenza e rubéola. A partir dos primeiros resultados, os cientistas decidiram avaliar se o extrato aquoso teria a mesma atividade em outros tipos de vírus também importantes do ponto de vista de saúde pública no país. Para chegar aos resultados, esse grupo utilizou própolis produzida pelas abelhas nativas sem ferrão, Scaptotrigona porotisca, originadas de uma colônia na região de Barra da Coroa, lá no Maranhão. A própolis ela foi obtida por meio da raspagem da caixa de meliponicultura, formando uma espécie de pasta. E esse material foi transportado e congelado a menos 20 graus Celsius, formando uma pedra de pó própolis congelada. Esse estudo, conduzido no Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, foi liberado pelos pesquisadores Pedro Ismael Silva Júnior, do Laboratório de Toxicologia Aplicada, e Ronaldo Mendonça, do Laboratório de Parasitologia do Butantan. Os resultados foram publicados na revista científica Reports e vai ser publicada agora no mundo todo. Bom, e agora você vai ver que a produção de azeite em nível mundial tende a ter, assim, um crescimento. A produção mundial de azeite de oliva está projetada em aproximadamente 3 milhões e 100 mil toneladas para a safra 24-25, representando um aumento de 27% em relação ao ano anterior. E essa recuperação marca o fim de 2 anos de safras menores que reduziram o abastecimento mundial e levaram os preços a níveis recordes. A maioria das azeitonas para fabricar azeite de oliva, elas são cultivadas em países ao redor do mar Mediterrâneo, região que sofreu com as secas e más condições climáticas na safra 22-23 e na safra 23-24, afetando a produtividade, conforme apontou o relatório mensal de Mercado e Comércio Mundial de Oleaginosas do USDA. Segundo o relatório, com o início da colheita na região do Mediterrâneo, produtores esperam por um ano de safra muito forte, embora os preços, vamos dizer assim, devam permanecer elevados devido aos baixos estoques mundiais. A União Europeia projeta uma produção estimada em 2 milhões de toneladas, acima de 1,5 milhão do ciclo anterior. A Espanha, que representa cerca de 2/3 do azeite de oliva da União Europeia, deve se beneficiar das condições climáticas favoráveis, com chuvas e temperaturas adequadas. Grécia e Portugal também esperam aumentos produtivos. Já a Itália pode ver uma queda devido à seca e ao calor nas principais regiões de cultivo no sul do país. Outros produtores do Mediterrâneo também
devem apresentar uma recuperação durante a safra 24-25. E o programa de hoje chegou ao seu final. E nós terminamos o nosso programa com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.